Estamos iniciando a segunda temporada do Elas Pode e hoje estou com uma pessoa incrível que vai contar a sua história desde o início, como ela superou luta, superando e tem novidade por aí. Fique ligadinho até o final para saber toda a história dessa pessoa que está aqui comigo. E quem é ela? É a Edi Franquia. Tudo Oi, tudo bem? bem, Fernanda? Graças a Deus, tudo bem. Que bom. Edifran, que a gente está curioso para saber aqui da sua história, Tá né? certo. E vamos começar então. Tá bom, vamos lá. Vamos lá então? Vamos. Conta para nós como foi a sua infância. Então, a minha infância foi muito alegre, graças a Deus, né? Eu tive, eh, tenho pais maravilhosos que me educaram, sempre me ensinaram a estar nos caminhos do Senhor. Então, desde cedo, eu frequentava a igreja e não era só a questão só de frequentar, era de entender, né, o meu real significado no mundo, que é ser filha de Deus. E isso eu agradeço a Deus, porque eu fui ensinada desde pequena pelos meus pais, né, estudei, fui arteira, muito arteira, mas, sempre estive ali feliz, Sim. né, então a minha infância, eu posso dizer assim, foi uma infância muito feliz. Ah, e você tem mais irmãos? Eu tenho um irmão mais velho, o Frank, 2 anos mais velho, também já Sim. fiquei bem arteirinha junto com ele. Enchi o saco dele como toda irmã mais nova, mas estamos aí. E até hoje, né, hoje ele já é casado também, tem a minha cunhada e o meu sobrinho, que eu brinco que é o meu primeiro filho, né, que foi o meu primeiro grande amor, assim, que foi meu sobrinho Gustavo. Ai, que legal. Eu fico imaginando assim, quem era o mais sapeca? Se era você, se era o Frank. Eu acho que era eu, viu. E aí, hoje eu tenho 2 meninas, né, e a Rebeca, ela é bem arteirinha também. De vez em quando eu vejo meu pai e minha mãe falando: "Por que que você está reclamando? Você era igual". Era igual, tá certo. E como foi a sua adolescência? A minha adolescência também foi muito legal, muito interessante, né. Tive minhas paixonites, né, tive os meus hoje chama crush, né. É. Mas também foi mais pautada dentro da igreja. Me lembro muito bem que quando eu estava com 11 anos, eu tive um sonho missionário, na qual eu entendi que naquele sonho que Deus me chamava para ser missionária. Uhum. E daí, a partir de então, tudo que eu tentava fazer era voltado à questão missionária mesmo, assim. Eu já fiz várias viagens missionárias, já fui para sem terra, já fiz muita coisa, né, já viajei fazendo cursos de EBM, tentando estudar um pouco de teologia também ainda adolescente, já no início da juventude, então foi bem pautado a isso. Mas foi uma adolescência também, eu acredito que uma adolescência normal, assim, bem tranquila, né. Eu acho que daí na adolescência eu deixei de ser mais arteira e comecei a ter mais pensamentos, assim, porque eu principalmente na adolescência, quando eu tive esse sonho, eu entendi que o meu chamado ele ia além de viver o dia a dia, Sim. ele ia mais além. Então foi a partir daí que eu comecei a me encaminhar mais nos caminhos do Senhor e ver que esse era o meu objetivo, né. Sim. E você, né, estudou, né? Isso, eu durante a facu no início eu quis muito fazer, na realidade confesso que até hoje eu quero muito fazer a faculdade de psicologia. Ai, legal. Aí eu tentei 3 anos, Aham. fazer a faculdade de psicologia, porque eu entendia que, na realidade eu ainda entendo, que para você ser missionário, você é missionário assim dentro da sua casa e saindo da sua casa, você já está evangelizando, falando de missões para todas as pessoas com quem a gente anda, né, Uhum. porque ser missionário é transmitir Cristo através das nossas vidas. E aí eu fui para eu fiz prestei vestibular para psicologia 3 vezes, não passei, aí me deu aquela agonia, né, e aí eu fiz faculdade, passei em economia pela UEM, fiz a faculdade inteira, consegui terminar ela, não foi fácil, eu terminei em 8 anos a faculdade de Uhum. economia,
E quando eu estava, assim, nesse meio termo, fazendo a faculdade de economia, eu me esqueci um pouco, assim, eu ainda ia na igreja, continuava Aham. adorando, mas eu me esqueci um pouco dessa questão missionária. E foi no último ano da faculdade, no penúltimo ano da faculdade, que daí eu comecei a conviver com o pessoal da CEL, que ainda tem lá, que, né, que é a Comunidade Evangélica Uhum. Universitária, e aí comecei a fazer evangelismos ali com eles, foram amigos que eu fiz para o resto da vida, e daí eu comecei a me voltar mais de novo para a questão do evangelismo e tudo mais, mas sempre trabalhando ali, Sim, porque nós somos missionários em qualquer lugar, como eu sim, com digo, né. certeza. E agora conta para nós, como você conheceu o Alexandre, pai das suas princesas? Então, o Alexandre, eu lembro do dia da conversão dele. Uhum, Eu estava na igreja, de manhã tinha sido o casamento de um casal de amigos meus, e à noite eu fui para o culto. Nesse culto, uhum. ele aceitou a Cristo. Mas naquele momento ele namorava e confesso que em nenhum momento ele me interessou ali no início. Sim. Só que eu sempre percebi que ele era um homem muito sedento com a palavra, sabe? Ele sempre Hum. estudava muito, muito assíduo, né? Então, a gente acabou criando uma amizade. Ele terminou o namoro dele porque a, a namorada dele não era daqui desse estado e tudo mais. Uhum. E aí a gente começou a ter uma amizade. E todo mundo falava que ele gostava de mim. E eu ficava assim, né? Não, não gosta de mim, não, e não sei o quê. E eu meio que saía pela tangente, digamos assim. E quando a gente começou a ter uma proximidade maior, era como amigo mesmo. Eu gostava muito de conversar com ele, de amizade, de falar sobre missões, de falar sobre o reino de Deus. Então, isso que foi o que nos aproximou. E quando a gente começou a ficar muito, muito próximo, eu falei assim, né, eu acho que daria certo, né. E nessa brincadeira de eu falar que eu acho que daria certo, ele saía comigo, ele passava em casa, a gente ia para culto, a gente saía, e ele nunca falava nada. Daí eu lembro que eu falei para o Senhor, eu falei: "Senhor, se todo mundo diz que ele gosta de mim, mas por que que não fala nada, né?". Até que um belo dia, nós estávamos voltando de um congresso de missões, e aí ele me pediu em namoro, e ali eu até brinco, né, que foi uma coisa bem, né, eu até falo para quem ainda está pensando em casar, em namorar, seja bem sincero com o seu marido, com o seu namorado, né, fale o que você pensa, o que você quer ser. E foi isso que eu falei para o Alexandre, eu falei assim: "Olha, Alexandre, eu até aceito namorar com você, mas eu não namoro por namorar, eu namoro para casar, e eu quero que você entenda que eu tenho um chamado missionário e eu vou trabalhar, posso até trabalhar externamente, mas eu quero trabalhar para o reino de Deus". E esse foi o meu sim para ele, porque eu falei assim: "Se você quiser, é sobre esses termos. Se você não quiser, você pode procurar outra pessoa". E ele falou: "Não, era justamente isso, eu tenho percebido que você tem mais ou menos o mesmo chamado que o meu". E ali a gente namorou, a gente começou a namorar e foi entre namoro, noivado e casamento foram 10 meses. Olha só, bem Foi rápido. bem rápido. O Eu já pessoal estava com fala, né, que, casamento de crente, namoro de crente não pode ser estendido, né. Exatamente. E eu já estava com 27 anos e ele Aham. estava com 30, então, tipo, nós sabíamos o nosso objetivo, tanto é que quando foi o pedido de namoro, eu já especifiquei: "Olha, é isso, isso e isso", e ele também falou: "Não, então é isso, isso e isso". Então a gente já sabia o que queria também, né. Sim, que legal. E daí aí como foi, tipo, aí vocês namoraram, aí casaram, e daí conta como, né, ver as princesas. Isso. A gente namorou e casou, como eu te falei, em 10 meses, e depois disso a gente pensou assim: "Ah, vamos", isso já no namoro, né. Uhum. Eu falo que eu fiz tudo combinadinho no namoro, porque quando você combina, né, tem pessoas que falam que que o divórcio começa no namoro, mas
A festa de 50 anos de casado também começa no namoro, porque a gente tem que ir ali especificando, porque é tudo mil Uhum. maravilhas quando a gente namora, mas quando a gente casa as coisas não são bem assim, Aham. né? Até se adaptar a uma família, outra família e tudo mais. E aí a gente combinou já no namoro que em 2 anos nós iríamos ficar só entre nós. Só que os nossos planos são os nossos planos, os planos de Deus são outros. Sim. E aí nós levamos 5 anos para ter a nossa primeira filha, a Radassa. A Radassa foi uma gravidez de alto risco e nenhum médico explicava, porque era a primeira gestação, eu tive placenta prévia, nenhum médico explicava por que eu tinha uma gravidez de alto risco. Tudo bem, eu já estava com 33 anos, Uhum. mas especificamente ninguém entendia o porquê. Mas eu falo que foi Deus nos moldando ali, né, que quando a gente tem filho, já vai moldando a gente desde a da gestação, né. Uhum. E aí, a Radassa nasceu de 38 semanas, ficamos muito felizes. E depois de 2 anos eu acabei engravidando de novo, e aí veio a Rebequinha, né, a diferença das 2 é 2 anos e 11 meses, eu falo que são 3 anos porque, né, Uhum. e a Radassa ela veio como um presente de Deus, como a realmente como a flor, né, que ela Uhum. é, que ela floresce até no deserto, e a Rebeca, ela veio como a alegria mesmo, que o nome dela também diz. Aham. A gente decidiu esses nomes, nem era especificamente pelo significado Sim. deles, mas as 2 transmitem o significado dos seus nomes, né. A Rebeca, ela é a alegria em pessoa, e a Radassa é aquela menina que floresce, que mesmo quieta, mesmo, né, parada ali, ela floresce onde ela está. Ela tira uma dificuldade, uma leveza para as nossas vidas. Então, Deus me deu de presente essas 2 meninas, assim, para me alegrar e alegrar a vida do Alexandre também, porque ele foi um super pai. Ele foi um pai maravilhoso, né. Às vezes eu não entendia porque eu fazia tantos vídeos comigo e era mais ele. Eu até lembro que quando a Rebeca nasceu, eu falei: "Vou tirar mais foto minha com ela", porque eu tirava tanta foto dele com a Radassa e com a Rebeca também, e agora depois eu entendi, né, que a Sim. gente não tem os nossos planos, mas o Senhor já tem os planos Sim. dele, né, tem tudo ali traçado. Que legal, que história bonita. Gente, mas tem fique ligadinho aí, viu, que tem muito mais por aí. Então, né, daí teve as 2 princesas, e agora a gente quer saber como ele adoeceu e tão rápido faleceu. Então, como eu falei para você, durante todo esse processo, nós fizemos seminário de teologia na nossa igreja, nos formamos, começamos a fazer na nossa igreja os grupos pequenos, nós chamamos de GECEL. Começamos a ser líderes de GECEL, aí começamos a transmitir, começamos a fazer culto nas casas, e até então o Alexandre ele foi aceito como aspirante a pastor na nossa igreja, e nós começamos a pastorear a igreja de Ivatuba, Metodista Wesleyana de Ivatuba. Uhum. E lá nós nos realizamos, assim, sabe, tipo, eram projetos missionários, era uma igreja bem missionária mesmo, então, estava trabalhando, o trabalho estava andando, estava tudo, assim, muito tranquilo, muito de Deus, assim, eu sabia que Deus estava ali presente na nossa vida e Deus estava fazendo tudo que podia fazer ali na nossa vida, e com as nossas 2 meninas, e nós daí na nossa igreja, nós ainda morávamos em Maringá, Uhum. eh Ivatuba é próximo daqui, né, Sim. então nas terças-feiras nós fazíamos o pequeno grupo lá em Ivatuba, e do lado de Ivatuba tem Doutor Camargo, então ele me deixava em Ivatuba para eu fazer o GECEL, né, um pequeno grupo lá em Ivatuba, e ia para Doutor Camargo fazer um pequeno grupo lá, e a gente dividia as meninas, um dia uma ficava comigo e era a outra que ia, no outro dia era outra que ia e outra ficava comigo, porque não dava para os 2 dar conta das Sim. 2, né. E aí, então estava tudo assim, andando assim, tranquilo, sabe, tipo assim, Deus estava assim, em todos os detalhes, né. Aí nós tivemos mudança de pastor, né, que a nossa igreja é uma igreja itinerante, nós tivemos mudança de pastor e começamos a ter outras visões também, o nosso pastor nos pastoreando ali, novo pastor. O Alexandre estava
né, bem animado com algumas ideias que o pastor tinha dado, então nós estávamos encaminhando com isso tudo. E aí um belo dia, numa terça-feira, eu trabalhava só meio período, ele foi me buscar no trabalho e falou para mim: eu tô com dor de cabeça, eu vou deitar porque isso era na terça-feira, porque à noite a gente tem que ir para o GCEL e essa minha dor de cabeça não tá legal". Aí eu falei: "Tá bom". Eu lembro como se fosse hoje, eu estava passando roupa e continuei ali passando roupa, assistindo o podcast. Aí chegou a hora de buscar as meninas, eu fui falar com ele, né, eu falei assim: "Ó, já tá na hora de buscar as meninas". Ele falou: "Ai, me dá um tempinho, porque a dor de cabeça não melhorou, só aumentou". Aí nessa brincadeira, assim, era dia 7 de junho, e daí ele pegou e eu falei assim: "Mas tá muito estranho, vamos medir a sua pressão". E a pressão dele estava tipo 17 por 10, estava muito alta, assim. E ele ainda foi buscar as meninas na escola, quando voltou eu falei assim, eu não dirigia na época, falei para ele: "Não é seguro a gente ir para Ivatuba, você dirigindo, porque você não tá com a pressão muito alta e Uhum. tal". Ele tomou um remédio para baixar a pressão, porque ele não queria ir no hospital. E daí nessa brincadeira de uma terça para quarta, ele já acordou se queimando de febre. Como ele estava com febre, eu não dirigia, pedimos para o meu pai levar ele para o hospital, chegou no hospital, detectou, como em maio ele tinha tido dengue, detectou que ele estava com dengue de novo, mas não era Uhum. dengue, né, a gente sabia que não era. E nessa brincadeira foi de segunda até sábado ele indo no hospital tomando infecção urinária. Aí no sábado falou que era infecção na garganta e deram uma bezetacil para ele. Do sábado para o domingo, ele acordou e falou assim: "Amor, levanta", a cama dele estava molhada. Ele falou assim: "A gente precisa virar o colchão, senão a gente não consegue dormir de novo", porque a cama dele estava toda molhada. Muita Aí eu falei febre. assim não, ele estava gelado daí. Aí ele já Nossa. estava gelado, daí eu falei assim: "Você está muito gelado, Alexandre, deixa eu medir sua temperatura". Eu sei que estava tipo coisa de 15 graus, era muito gelado mesmo, muito Nossa. gelado. Eu peguei todas as cobertas que tinha, joguei em cima dele. Lembro-me também que fui para Ivatuba, porque era dia de ceia, ele não podia ir, fiz o meu pai me levar até lá, meu pai era presbítero, nós ministramos a ceia e voltamos para Maringá. Quando a gente voltou para Maringá, a pressão dele estava muito baixa, já era muito baixa, e aí ele, quando deu umas 7, 7 e pouco, a minha sogra foi em casa, e a minha sogra dirigia, e falou assim: "Não, então eu vou te levar no hospital de novo, no UPA de novo". Nesse dia eu fiquei com ele, porque era um domingo, né, Uhum. nesse dia eu fiquei com ele, e aí das 7 da noite até as 10 horas da noite, tentaram dar medicação para a pressão dele subir, para a respiração dele melhorar, porque a saturação estava baixa. A médica duvidou da gente que ele não fumava, porque disse que o raio-x dele parecia de um fumante de 80 anos, porque Nossa. o pulmão dele estava todo tomado. E eu falei: "Não, ele não estava". Só que durante toda essa semana que ele foi no UPA e voltou, em nenhum momento fizeram a ausculta, né, que fala, e nem tiraram o raio-x. Raio-x. Porque se tivessem tirado o raio-x, Antes, né? já teriam visto que ele tinha pneumonia, ele estava com Aham. pneumonia e teriam dado um antibiótico um pouco mais forte, alguma coisa assim. E aí quando foi às 10 horas da noite, eles levaram ele lá no UPA, tem um lugar chamado como se fosse uma UTI do UPA. E daí nessa UTI, eles levaram para poder pôr uma respiração mais forte. E aí ele ficou tipo das 10 até quase meia-noite lá e eu ficando lá fora esperando. Eles sempre pediram para eu esperar, foi, né? Eu fiquei o tempo todo ali com ele. E eu falo, né, que tipo, a gente sempre foi muito amoroso, muito brincalhão, então às vezes eu fazia coraçãozinho, falava que amava ele também falava que me amava e tudo mais. E antes dele entrar nessa semi-UTI, né, lá do UPA, eu lembro que a última palavra que ele escutou de mim foi: "Eu estou aqui, eu te amo e vou ficar te esperando". E ele entrou. Então isso me acalmava muito dentro do meu período de Uhum. luto, porque eu sabia que a última palavra que ele tinha ouvido de mim era que eu amava ele, entendeu? Então Sim, isso para mim foi muito importante. Foi mais importante para mim do que para ele, na sim. realidade. E aí ele foi, aí quando deu por volta de uma meia-noite e meia, 1 hora da manhã, o enfermeiro-chefe veio falar comigo e disse que ia ter que entubar ele, porque não fazia mais nada e não tinha mais o que fazer.
Eu lembro que a minha sogra tinha os problemas de saúde, a minha mãe é cardíaca, e eu fiquei tão desesperada, porque eu não sabia com quem falar, porque se eu falar para minha mãe vai se apavorar, se eu falar para minha sogra se É. apavora. E daí eu liguei para o meu pastor, dentro do banheiro, chorando, desesperada, e agora? E o meu pastor falou assim: Ed, vai acontecer tudo que Deus permitir que vai acontecer. Nós cremos na cura e a cura pode acontecer, mas também pode não acontecer. Mas entubar não é sinônimo de morte. Uhum. E aí eu falei, tá bom. E daí eu me acalmei, só que assim, eu não achava prudente ir embora para casa sem informar a família dele de alguma forma. Daí eu liguei para o irmão dele, morava do lado da casa da minha sogra, pedi para ele ir lá para eu poder explicar o que tinha acontecido. Aí foi até o meu cunhado e a minha cunhada que me levaram embora daí, né? Porque daí eu já não tinha mais o que fazer, ele ia ficar lá Uhum. internado, entubado. E daí ele ficou dessa madrugada do domingo até a segunda-feira, às 4 da tarde, no UPA. Foi quando eu tive que assinar uma declaração de que eu aceitava que ele fosse transferido para o hospital, porque no translado ele poderia morrer. Uhum. E aí ele não faleceu, Uhum. chegou no HU, e lá no HU o médico, eles estabilizaram ele, o médico veio conversar comigo e falou: olha, ele é um rapaz, tem 42 anos, ele está bem, né, na medida do possível, e aí perguntou tudo o que tinha acontecido, e eu falei basicamente isso que eu falei para vocês, e daí o médico falou: olha, eu vou esperar ele dar mais um estabilizado e vou fazer um ultrassom às 10 horas da noite. Dependendo do. Não, ultrassom não, tomografia. Sim. Desculpa. Aí ele fez a tomografia, não foi nem a ressonância, foi a tomografia mesmo, no caso. Agora eu não lembro. Ele ia fazer uma dessas duas coisas. Uhum. Aí eu sei que ele falou assim: eu vou ligar para você às 10 horas para dizer, porque às vezes ele podia ter alguma coisa na cabeça, porque como eu Aham. enfatizei muito a dor de cabeça dele, né? Sim. Então poderia ter sido alguma coisa na cabeça Foi o primeiro também, né? sintoma, dor de Foi o cabeça, primeiro né? sintoma, e nenhum médico tinha chamado a atenção, então ele queria fazer para descartar qualquer coisa. E aí eu esperei até as 10 horas, 11 horas da noite, ninguém me ligou e eu fui dormir. Mas quando me ligaram 3 horas da manhã, eu já sabia que ele havia morrido. Eu lembro que eu ainda falei para a moça: pode falar para mim, ele morreu. E ela: não, ele só teve uma piora, a gente precisa que você esteja aqui. Uhum. E não era uma piora, ele realmente tinha morrido. É, eu fui com o meu pai, né? O meu pai recebeu a notícia juntamente comigo. E eu, naquele momento, assim, eu fiquei perdida, eu fiquei atônita, eu fiquei sem saber o que fazer. Na realidade, eu confesso que hoje o que eu senti foi uma anestesia, porque muitas pessoas olhavam para mim e falavam: estou te admirando, porque você está muito forte. Mas eu acredito que Deus me anestesiou em muitos Uhum. momentos ali para que eu pudesse seguir, sabe? Sim. Para que eu pudesse ir em frente. E aí, nisso, o meu pai ficou bem abalado. Eu liguei para o meu pastor, aí veio o meu pastor, a esposa dele, e fomos no cemitério. Do cemitério, nós fomos no Prever. Eu escolhi o caixão que ia enterrar o amor da minha vida. E, e foi todo esse processo até ir para casa, contar para as meninas que o pai delas tinha morrido. Quando eu cheguei em casa, porque o meu pai voltou para casa, né? Quando eu cheguei em casa, minha casa já estava cheia, né? Estava cheia de pastores, de amigos. Ali eu tinha, vou me emocionar. Não, mas é normal. Eu tinha amigos ali brincando com as minhas filhas e todos assim olhando para mim, né, sem saber o que falar. E eu só falei assim para as meninas: vamos pro quarto que a mamãe precisa conversar. Uhum. E eles ficaram na sala. E aí eu cheguei, eu tinha a Rebeca só tinha 3 anos, então eu não sabia o que fazer, mas com a Radassa, eu tinha meio que preparado ela uma noite anterior. Ainda falei para Uhum. ela: ora pelo papai, para que Deus possa responder a nossa oração, né, para que o papai esteja bem. Porém, o Senhor disse não à nossa oração. E quando eu fui contar, eu lembro até hoje que quando comecei a contar, a primeira coisa que a Radassa falou foi: meu pai morreu.
Eu falei, morreu, filha. E ali elas escolheram a roupa para colocar no pai delas, no caixão. Fui tomar meu banho, fui me arrumar para ir para o velório. Uma coisa muito interessante que há uns 6 meses antes, o nosso cunhado também havia falecido. E o velório dele foi bem rápido, assim, foi coisa de 3, 2 horas, eu não lembro. E aí, quando o meu marido voltou, porque era em outra cidade, eu não fui, estava com a Rebeca bebê ainda, né? Aí, quando meu marido voltou, falou: Nossa, amor, eu acho que cansa muito esse negócio de velório muito longo. Então, se eu morrer antes de você, faz um velório de no máximo 4 horas e já me enterra. E aquilo ficou na minha cabeça. E quando eu fui no prever e já falei, não, ele já vai fazer nós vamos fazer um velório de 4 horas e quando a gente começou às 11 da manhã, quando foi 5 horas, nós já estávamos enterrando ele. Então eu fiz a vontade dele mesmo sem, né, sem ele estar aqui mais. E eu falo assim, que, como eu disse, eu estava anestesiada. E eu falo que essa anestesia ela vai durando aos poucos, né? Eu lembro da minha primeira noite, que eu não conseguia dormir, eu não sabia o que fazer. A Rebeca não entendia muito bem, mas ela sabia que tinha alguma coisa errada, entendeu? A Radassa já ficou com a minha sogra, com os tios que tinham vindo para cá, né, por conta da morte do meu marido, as primas estavam aqui, então assim, eu estava meio atordoada. No dia seguinte, a minha sogra chegou e falou assim: agora a gente vai pagar uma carteira para você, porque você tem carro e você tem 2 crianças pequenas. Um outro ponto, né? Em 108 dias eu estava com a minha carteira na mão. Como eu tirei essa carteira, eu digo que foi É Deus. Deus. Porque eu passei no psicotécnico os 15 dias depois do meu marido ter morrido. Passei no teórico e passei no prático em 108 dias. Então foi uma correria, era aquele negócio que eu precisava. Hoje eu paro para pensar e fico pensando assim, porque eu tenho ainda as minhas ansiedades, as minhas coisas, né? Eu acho que se fosse hoje, eu teria pago uns 3 testes de prático. Mas Deus sabia que eu precisava passar no primeiro. Sim. Então, essa anestesia também serviu para isso. Só que a dor profunda, ela vai vindo a cada dia, né? E vocês fizeram parte desse momento também, porque como o Alexandre ele estava trabalhando, ele era autônomo, então ganhava, você trabalhava, se não trabalhava, não ganhava. E nós não tínhamos assim um dinheiro à parte, então tipo assim, eu fiquei com vários débitos sem ele, no meu trabalho de CLT, que também não, tipo, eu ia levar muito tempo para pagar as contas e tudo mais, e eu resolvi fazer uma rifa, né? Eu lembro que o meu sobrinho falou: Ah, tia, pede uma câmera emprestada para o Ricardo, para a gente fazer a live da rifa. E quando eu liguei para. Aí eu mandei uma mensagem para o Ricardo me passou seu número. Quando eu mandei a mensagem para você, a primeira coisa que você me disse foi: não, a gente não vai emprestar a câmera não, Ed. Você vai vir no nosso estúdio fazer essa live. Nós vamos te abençoar com esse momento. Então, para mim foi muito importante, assim, aquele momento. Deus usou o Gustavo, né? Porque na época ele estava trabalhando com a Isso, gente, né? Deus usou o Gustavo para falar, mas Deus usou vocês para me abençoar. E vocês não me abençoaram só com a live, vocês me abençoaram também com objetos para fazer a, a, A rifa. a rifa. Até hoje, né? Eu conheci várias pessoas. Essas pessoas eu mando a live e falo: olha, vai lá e curte essa live. Vocês têm que curtir essa live, porque eles foram muito importantes para mim. Vocês estavam também ali nos primeiros passos, né? E vocês esqueceram de tudo e se lembraram de uma viúva. É muito emocionante, gente. A história da Aide Franca é muito emocionante. Como Deus agiu em cada detalhe. E ela está aqui hoje para contar cada detalhe para vocês. Fica aí ligadinhos, viu? É. Então vocês abençoaram uma viúva e foi muito abençoador. Consegui pagar todas as contas, sobrou algumas coisas ainda, que daí eu fui quitando também o meu carro, que, né, fui pagando o carro, fui pagando algumas coisas que precisava pagar. Isso aqui
tudo deu certo, assim, foi tudo encaminhando, assim. Eu tive de luto bem pesado, pesado, pesado mesmo, 3 meses, que às vezes parece incrível, mas varrer uma casa, que é uma coisa normal, que a gente varre uma sala em menos de 5 minutos, às vezes eu levava 30 minutos para varrer a sala. Era um cansaço físico mesmo que eu sentia, sabe. E muitas vezes a minha cunhada chegava, eh, via como eu estava e falava: "Ai, vou levar as meninas para brincar". E aí era aquele momento que eu ficava parada, deitada num sofá, sem fazer nada, só chorando, só chorando, só chorando. E e foi aí que ele faleceu no dia 14 de junho de 2022. Quando foi em agosto, foi a primeira vez que eu fui no salão, porque eu não tinha mais vontade de me maquiar, não tinha mais vontade de fazer nada. E aí eu fui fazer uma progressiva no meu cabelo, e aí eu vi uma entrevista de umas mulheres daqui de Maringá que se uniam para superação do luto. O nome do grupo era Recomeçar com Deus. Uhum. E eu me interessei, procurei no Instagram, achei o grupo, entrei em contato com elas. Naquela época elas demoraram uns 3 meses para me responder. Hoje conhecendo elas, né, era tudo muito bruto ali. Elas tinham perdido o marido também para o Covid, muitas tinham perdido o marido fazia 1 ano, outras tinham perdido o marido. E eu lembro que quando eu fui para e aí uma vez por mês nós temos um encontro presencial desse grupo Recomeçar com Deus. E aí nesse grupo, eh eu tinha uma moça que tinha perdido o marido há 20 dias, eu tinha perdido há 3 meses, outras tinha perdido o marido há 3 anos. E Tudo coisas ali recentes, né? aham, e ali eu comecei a olhar as mulheres que já tinham superado o luto. Uhum. E eu comecei a olhar e falei assim: é possível superar um luto, porque se elas estão bem, eu também posso ficar bem". E esse grupo, ele é um grupo que existe até hoje eu também faço parte da organização desse grupo, e porque ele não é um grupo assistencial, ele é um grupo de recomeço mesmo, mas com o Senhor. Ele é um grupo denominacional, tem metodista, tem batista, tem wesleyana, tem bola de neve, tem Uhum. Assembleia de Deus, tem, né, então é e tem católicos, então ele é um grupo interdenominacional, mas o nosso principal objetivo é provar que só existe recomeço se a gente estiver pautadas nos pés do Uhum. Senhor. E ali nesse momento eu comecei lá a gente sempre consegue, assim, um curso, outro curso, e eu ia em todos. Eu fazia tudo. Eu tinha curso de empresário, eu não sou empresária, quero ser, pretendo ser, né, mas não era empresária, eu estava de luto. Eu ia no encontro de empresário. Fazia curso de alguma coisa, eu ia, porque o que eu queria era entender e saber como que eu ia superar esse luto. Uhum. E nessa brincadeira, foi lá que eu conheci o Whindersson, que é da Hábitos, e o terapeuta Carlos, e lá a gente fez um curso de blindagem emocional, que a gente fica bem debilitada mesmo emocionalmente falando, e lá eu fui instigada a fazer um livro. E eu achava, porque assim, a minha personalidade é melancólica, então assim, o melancólico ele tem os dons de fazer muitos planejamentos, mas ele acaba não cumprindo todos os planejamentos porque ele é muito perfeccionista. Sim. E por ser muito perfeccionista, ele fica no papel, fica no papel, fica no papel e nunca sai do papel. Uhum. E foi ali que eu fui me impulsionada a tirar um projeto do papel. E foi assim que aconteceu, sabe? Eh eh, Durante esse período que eu escrevi o livro, eu falo que o meu luto pesado foram de 3 meses, e o meu Uhum. luto, assim, meu luto total foram de 8 meses, assim, eu falo do luto da dor sair, Sim. porque é como se tivesse uma sombra presa, assim, dentro de nós, que a gente não consegue andar, as pessoas veem a gente bem, mas por dentro a gente não tá bem, a gente não anda bem, a gente Uhum. não faz nada, né. E foi durante esse período, assim, que terminou num encontro da minha igreja, a gente sempre faz o retiro de carnaval, que chamamos de Uhum. Respire, e foi nesse Respire, de 2023,
que eu consegui sair de lá, consegui soltar um grito que eu precisava soltar. E quando eu cheguei em casa e fui dormir, olhei a foto do Alexandre, eu não chorei mais. E foi ali que eu entendi que o peso grande tinha saído de dentro de mim. E que eu precisava começar a contar isso para outras pessoas. Eu precisava falar para outras pessoas que a gente consegue sim sobreviver. Vocês viram em alguns momentos aqui eu me emocionando. Sim, Hoje eu me emociono. Hoje eu sinto saudade. sim, Porque a saudade a gente sempre vai sentir. Mas eu não tenho mais a dor, eu não tenho mais o peso, sabe? Muitas vezes as pessoas olham e falam, mas como você consegue? Eu consigo porque eu estou aos pés do Senhor. Eu sim. consigo porque eu ando ao lado do Eu Senhor. ia até te perguntar, assim, que nesse processo, como você se sentiu, eh, assim, sobre a família, os amigos, se você achou que as pessoas se distanciou, se as pessoas te acolheu, como foi esse processo, assim, né, das Eu, pessoas mais próximas de sim, você? eu graças a Deus, hoje, trabalhando no, né, ali, auxiliando no Recomeçar com Deus, eu sei que isso não é uma coisa comum. Uhum. Mas graças a Deus eu tive uma igreja que me acolheu, sabe? Uma igreja que me apoiou em todos os momentos. Eu tive o meu pastor e a esposa dele, né, o pastor Danilo e a Merle, eles andaram comigo. Foi inclusive eles que conseguiram. Eu não tinha cabeça para pensar nisso e conseguiram um psicólogo para a Radassa, porque ela também precisava de um psicólogo. Uhum. Foram eles, não, Ed, você não consegue. Então, assim, eh, eu tive um total apoio da igreja, eu tive um total apoio do meu pai e da minha mãe. Sim. Eles estavam comigo em todos os momentos, mas eles percebiam que tinha momentos que eu precisava ficar sozinha, né. Os familiares do Alexandre também, eu tenho um bom relacionamento com eles até hoje. As minhas filhas ficam sempre finais de semana na casa da minha sogra, porque, né, já perdeu o filho, não pode perder as netas, então tá ali convivendo com a Sim. avó e com o avô. Então, assim, eu fui muito acolhida, só que muitas vezes isso não acontece. Tem casos de mulheres que perderam o marido e que a avó paterna, né, no caso, nunca vai nem visitar a criança. Tem casos que a igreja abandona, tem casos assim, a gente conheceu um caso, né, graças a Deus que essa igreja se redimiu, mas a gente conheceu um caso da igreja literalmente abandonar a viúva. E essa viúva chegou para nós, assim, e e daí nós fomos trabalhando e fomos conversando com o pastor, e aí eles se retrataram, pediram perdão e Hum. eles apoiaram essa viúva, entendeu? Tipo, e hoje está tudo bem, a viúva nem saiu da igreja, graças a Deus, se manteve na mesma igreja, mas hoje sendo apoiada. A Luísa, que é a idealizadora desse projeto Recomeçar com Deus, ela também foi muito apoiada. Só que ela entendeu desde o início que Deus ele tem que não, isso não acontecia com todas as mulheres, né? Uhum. E aí, tanto é que nosso grupo hoje ele não é pautado somente para perca de marido. Tem mulheres divorciadas também, É né? isso que eu ia Que perguntar, se qualquer tem pessoa pode participar, mulheres, né? sim. Nosso grupo é exclusivo de mulheres, Uhum. de mulheres divorciadas também, porque tem muitos casos bem pesados. Eu lembro que logo quando eu perdi o Alexandre, eu falava assim, eu podia ter me separado, porque pelo menos eu ia ficar vendo ele, mas eu não iria me separar dele. Porque assim, né, eu pensava assim, eu vou ficar vendo ele, mas eu não iria me separar mesmo. Foi uma separação que Deus permitiu Uhum. que acontecesse. E quando eu conheci algumas mulheres, neste grupo que foram divorciadas, eu entendi que muitas vezes o luto, às vezes, é até melhor do que o divórcio, porque são homens que maltratam mulheres e tudo Hum. mais. Aí nesse grupo agora nós também temos mães que perderam filhos, filhas que perderam pai, mãe, né. "Ai, mas esse grupo é muito triste". Não, gente, Uhum. entrem lá no grupo, no Instagram, no grupo Recomeçar com Deus, que vocês vão ver que é possível sim. E é isso, sabe, Fernanda, assim, eu tive muito apoio, graças a Que Deus, bom. apoio da minha família, do meu pai, da minha mãe e da minha igreja. Eu fui muito amada por todos. Isso é muito E continuo importante, sendo né? muito amada. Eu queria também saber, assim, né, de você.
O que que você, tipo assim, sobre o luto, né, o que que você, tipo, aprendeu com essa experiência que você já falou muito, né, Uhum, como você aprendeu, tá, né, superou, né, uhum, tudo, mas o que que você diria nesse momento para uma pessoa que está passando por, né, por essa fase, né, que é uma fase muito triste, né, uhum. que ela está passando, o que que você diria para essa pessoa que está passando nesse momento? Eu diria que chore, grite, esperneie. Eu diria que brigue com Deus sim, porque Deus é o seu pai, Deus é o seu guardião, e ele vai entender todas as suas brigas com Deus, entendeu? Mas leia, corra atrás, porque quanto mais a gente chora, quanto mais a gente fica, a gente tem uma decisão. Ou a gente se afundar lá dentro, ou a gente mergulhar e Uhum, sair para fora da superfície e mostrar para todo mundo que a gente conseguiu sair. Então, o que eu tiro do luto é justamente isso. Foi importante para mim, que eu escutei de várias pessoas: "Ai, não chora. Ai, as suas filhas vão ficar magoadas, ai, não sei o quê". Mas eu falo que cada momento de cura minha, né, com relação ao luto, foi porque eu me permiti chorar, eu me permiti uhum. sentir saudade, eu me permiti brigar com Deus, perdoar a Deus, entendeu? Porque às vezes a gente acha, eu confesso para você que eu achava que era até pecado falar que eu ia perdoar a Deus, mas não, é necessário esse perdão também. Uhum. E, e, e eu entendi que Deus estava do meu lado em todos os processos, até nesse processo que eu tive que perdoá-lo, né? Sim. Porque, olhando a grosso modo, a minha vida ela estava muito perfeita. E a gente estava trabalhando para a obra do Senhor. Como é que Deus tira a vida do meu marido? Entendeu? Espera aí, a gente estava trabalhando, meu marido estava pastoreando uma igreja, estava tudo muito bem. Por que que Deus tirou a vida do meu marido? Só que hoje eu falo, e por que que ele não iria tirar? O meu marido era um homem temente a Deus, um ótimo marido e um ótimo pai. Mas acima de tudo, ele amava a Deus sobre todas as coisas. Então, não é, eu não sou melhor do que ninguém. Claro que quando a gente está dentro do luto, a gente acha que a gente é melhor Uhum. em algum momento. E eu entendo que o período que o Alexandre foi necessário passar por essa terra, ele passou. Agora ele está lá do outro lado da eternidade. E eu consegui conviver. Então, para as pessoas que estão passando no luto, pensem, chorem, reclamem, mas façam isso sempre aos pés e pautado aos pés do Senhor, gritando, esperneando, mas façam para a pessoa certa. Procure uma terapia, porque isso também é muito importante. Mas além da terapia, fique aos pés do Senhor, porque é possível sim, mas só é possível se a gente correr atrás. Se a gente não correr atrás, foi o que eu falei, ou a gente decide submergir e afundar dentro desse poço do luto, ou a gente submerge e consegue sair para fora e falar: olha aqui, ó, eu consegui superar. E que lindo ver, né, como você, né, tá forte, como Deus, né, abençoou você a superar, né, tudo isso, porque, gente, é assim, de você falando, né, a gente não consegue imaginar, né, assim, o Aham, tamanho, assim, da dor que você passou, né, e foi como grande. Deus restaurou, né, isso. E eu queria saber de você, qual é a motivação da Edifranquia hoje? Qual a sua maior inspiração nesse momento? Nossa, essa pergunta é bem. Olha, hoje a minha maior inspiração é viver para o Senhor, né? Ah, mas você vive exclusivamente ali na igreja? Não, eu vivo, trabalho, tenho meu trabalho secular, né? Tenho esse projeto do meu livro, pretendo escrever outros livros, tenho as minhas filhas, mas a minha maior motivação é viver para o Senhor, é mostrar para as pessoas. Antes eu achava assim que era um nicho de pessoas, hoje não. Hoje eu entendo que a gente não conversou aqui, mas, durante a minha juventude ali, eu também tive uma depressão, né, eu tive uma síndrome do pânico. E às vezes eu falava: "Ai, vou trabalhar muito com essas pessoas", mas não. Ali dentro da síndrome do pânico, quando eu tive o luto, eu entendia que podia sair, eu só não sabia como sair, né. Então, hoje, a minha maior motivação é
é mostrar que Cristo vive em mim e através da minha vida mostrar para eles que Deus pode viver na vida das outras pessoas Sim. também. E criar as minhas filhas nos caminhos do Senhor, né? Se eu falo que eu quero fazer discípulos, que eu quero fazer, eh mostrar para as pessoas Cristos, as 2 primeiras pessoas que têm que ver Cristo em mim são as minhas filhas, elas são as minhas discípulas desde que estão na minha Aham. barriga, então essa é a minha motivação, ser uma pessoa cada vez mais parecida com Jesus. Amém, que lindo. E eu quero saber, tipo assim, nesse processo todo que você passou, né, tudo, qual foi o melhor conselho que você recebeu e que ficou guardado no seu coração? Nossa, parece uma coisa simples, mas foi: tire você mesmo as roupas do seu marido do do guarda-roupa, que eu tinha pedido para umas amigas tirar. Eu recebi: tire você mesmo essa roupa, a roupa do seu marido do guarda-roupa e chore o quanto for necessário. Foram, na realidade, 2 conselhos. Esse primeiro, de eu tirar eu mesmo, hoje eu entendo que eu precisava passar por esse processo de tirar as roupas dele, de doar para onde eu sabia que ele queria que fosse doada, de olhar para as minhas filhas e falar: "Vocês querem alguma coisa do papai aqui?", entendeu? E elas falar: "Ah, eu quero isso, eu quero aquilo", e deixar guardado para elas. Uhum. Foi muito importante, porque é uma etapa do luto que a gente precisa viver, e se a gente não vive, depois vai fazer falta. E a questão do choro, mais uma vez eu pego no pé, assim, e falo, eu escutei de uma pessoa, falou assim: "Ede, chora, chora mesmo. Muitas pessoas vão chegar para você e vai falar para você não chorar, mas você precisa chorar, porque a gente só consegue sobreviver se a gente conseguir tirar toda aquela dor de Uhum. dentro, e a dor sai por grito, a dor sai por choro". Então, assim, esses foram os 2 principais conselhos que eu tive, assim. Legal. E agora vamos entrar na parte do livro. Eu Isso. quero saber, em primeira mão aqui, quem, tipo, né, você já comentou um pouquinho antes lá, mas quem foi né, que incentivou, se teve alguém que te incentivou, se, né, você teve a inspiração, não, eu quero, né, fazer um livro, né, Uhum, para, né, outras pessoas que te tá passando pelo mesmo. Conta um uhum. pouquinho para nós. Então, essa questão do livro foi muito interessante, porque, assim, eu sempre quis escrever livro. Confesso que antes mesmo da morte do Alexandre, só ele sabia que eu estava Aham, escrevendo um livro, mas é um livro de ficção, que está parado até aham. hoje. E aí tá ali, ele ficou parado, não dei continuidade. E aí eu fiz esse curso de blindagem emocional que foi proporcionado, né, lá na Hábitos, com o terapeuta Carlos. E aí nesse curso de blindagem emocional não era somente terapia e tudo mais, porque Uhum. éramos em algumas mulheres, e também era questão, assim, de empreendedorismo, deles impulsionar as mulheres para onde ir. Ali tinha a maioria das mulheres, quando a gente perde o marido, ou até quando a gente entra na maternidade, não é só questão de perder porque quando a gente perde o marido, a gente faz por necessidade mesmo, né. E quando é a questão da maternidade, é porque a gente não quer ficar longe dos filhos. Então acaba que as mulheres empreendem mesmo, elas são mais empreendedoras por esse motivo. E ali a maioria das mulheres já eram empreendedoras, assim, estavam no início, né, estavam no início, fazendo, eh vendendo roupa, vendendo carro, vendendo, pijama, confeccionando pijamas e tudo mais. E daí, eh, então tinha esse orientador que era o Whindersson, e ele começou cada um falar. Quando nós começamos a fazer esse curso de blindagem emocional foi em janeiro. Eram encontros quinzenais. Em fevereiro, foi quando eu disse que teve o Respire lá na minha igreja, Uhum. e foi quando eu de fato me senti bem, assim, que eu vi que eu conseguiria superar. E nessa brincadeira, ele fez uma pergunta, né, "O que que você vende? Por que que você vende? E o que que você faz?", e tudo mais. Na hora que foi passando ali, eu falei: "Meu Deus, o que que eu vendo? Eu não vendo nada, eu tô aqui de gaiata no navio, eu tô aqui de gaiata no navio, não vendo nada", aí Deus me fez falar para ele que eu vendia superação. Aí ele me perguntou: "Mas por que você vende superação?".
Eu falei assim, porque na primeira vez que eu vim aqui nesse curso, eu estava muito mal, eu estava afundada no luto. E hoje eu não estou mais afundada no luto. Então eu consegui superar. Então eu posso mostrar para as pessoas que é possível superar. Uhum. E aí eu lembro que ele falou assim: você pretende fazer o quê? Eu falei assim, aí naquele momento eu falei, eu pretendo escrever um livro para falar sobre a minha superação no luto. Aí ele ainda brincou e falei, quando você vai terminar de fazer esse livro? E eu falei para ele, nós estávamos em 2023, eu falei assim, no final de 2023. Ele falou, e por que não até dia 31 de agosto? E nós estávamos em Olha só, maio deu ali. prazo. E nós estávamos em maio ali. Aí eu peguei e falei, tá bom. Ele falou, se você fizer até dia 31 de agosto, a gente vai te dar um suporte e tudo mais. Eu fiz até dia 23 de agosto, enviei para eles, foram eles que fizeram a capa do meu livro e me mandaram de volta. E aí esse livro ficou de 2023 até 2024 parado. O livro ficou escrito, mas ele ficou parado. Mas eu fiz, entendeu? Eu tinha terminado o livro, Sim. eu terminei o livro ali e fiz. E aí quando foi no final do ano passado, em 2024, uma amiga minha foi fazer uma conferência e falou, Ed, por que que você não lança seu livro como e-book? E aí a gente faz um lançamento nessa conferência que nós vamos fazer, faz uma conferência. Fez eu, ela fez um livro de devocional, eu fiz um e-book sobre a superação, e a Patrícia fez um e-book também sobre identidade. Né? O que a Patrícia, nós três éramos viúvas, só que as duas já estão casadas novamente, mas continuam sendo viúvas. Sim. Né? E aí nós lançamos esses livros. E naquela época era só e-book, hoje eu tenho o livro também impresso, mas ainda na opção de e-book, porque tem muitas pessoas que gostam de ler o livro ali manual, gostam de ter o livro para Uhum. guardar e tudo mais, porque o livro em si, o físico, ele é um pouquinho mais caro do que o próprio e-book, né? Mas está a gosto do freguês, né? Se quiser ter o livro e-book, vai ter o livro e-book, se quiser ter o livro para guardar e chamar de seu, também vai ter o seu livro para guardar e chamar de seu. Que legal. Oi, de Franquia. Aí então, o nome do livro é Superação, né? Que é o Superação tema, após o né? luto. Legal. Nós vamos deixar o link lá no YouTube, vai ter o link onde você pode encontrar, né, para adquirir o livro da Ed Franquia. E ela vai também falar um pouquinho onde que, né, você pode encontrar, né, e as opções. Uhum. É isso mesmo, pessoal. Olha só, o meu Instagram é Edfranquia, né? É bem fácil de encontrar, né? Um nome tão Tão diferente. diferente. Você vai entrar lá no meu Instagram e tem um link da bio que você pode clicar lá e vai cair direto na compra do livro. E você lá vai ter a opção de comprar tanto em e-book quanto físico o livro. E você vai estar ajudando uma viúva com 2 crianças pequenas também. Mas o objetivo desse livro ele não é simplesmente me ajudar, é fazer com que você ajude outras pessoas. Porque o meu livro aqui, nessa conversa aqui que vocês estão tendo comigo, vocês entenderam, vocês vão ver muitas coisas que eu disse aqui, ali dentro do livro. A pessoa vai poder se identificar comigo e falar assim, nossa, eu não passei exatamente por isso, mas eu sei o que ela está passando. Então, às vezes você, que é um amigo, um pai, uma mãe, um tio, uma tia, não entende por que que o seu ente está sofrendo tanto. Então, dê de presente um e-book, dê de presente esse livro para eles, porque eu garanto para vocês que eles vão conseguir entender e vão começar a conseguir se encaminhar e sair. Não ficar lá dentro, submerso, conseguir sair de dentro desse poço chamado luto, porque só assim a gente consegue superar. Mas existem vários livros, e todos os livros são muito bons. Mas o meu também é bom, então se vocês quiserem me abençoar, tá aqui na descrição e também lá no meu Instagram. E também podem me seguir que eu também de vez em quando posto algumas coisas a respeito do luto, algumas coisas eu escrevo sobre minha maternidade solo, né, agora, porque meu objetivo nunca foi ser uma mãe solo, mas agora no momento eu sou. Então,
também tem algumas coisas legais lá que acho que vocês vão gostar. E para encerrar, deixa uma mensagem aí para os nossos ouvintes, que a história da Ed Frank, ela vai, né, edificou, né, está edificando muitas vidas, muitas famílias. E se você tem alguma dúvida, tenho certeza que você pode entrar no direct dela lá pelo Instagram, que ela vai estar respondendo a cada um de vocês também. Exatamente. Eu a Fernanda me perguntou qual que é a minha maior motivação, e a minha motivação é isso, é ajudar você. Se apesar de você estar ouvindo, porque eu também passei por essa fase dentro do luto, e falar: "Ai, com você vai acontecer e comigo não vai", entendeu? Tudo bem, me procura, conversa comigo. Às vezes só a gente precisa só de um café e conversar. E muitas vezes as pessoas que estão do nosso lado, por mais que eles tentem nos ajudar, eles não entendem o tamanho da dor que nós estamos sentindo. Então, você vai se sentir mais livre para conversar comigo sem ter o meu julgamento. Ah, mas você é isso, você é aquilo. Não. Você não terá julgamentos, porque o julgamento, ele só nos prejudica. E dentro do luto eu entendi isso, que nós temos que acolher uns aos outros. Acolher uns aos outros é estar ali confiante e acreditando que Deus está ao nosso lado, né. A Fernanda pediu para eu, né, falar mais alguma coisa. O que eu posso dizer para você é que eu só superei o meu luto porque eu estive ao lado do Senhor. Eu só superei o meu luto porque Deus me fazia olhar para as minhas filhas e saber que elas ainda vão viver muito e que eu preciso ser uma mãe boa para eles, que eu preciso ser uma boa discípula. E muitas vezes você está aí, parado, né, com o celular na mão, ouvindo isso e pensando: "Poxa, eu tô deixando meu filho, tô deixando minha filha, tô deixando meu pai", e você tem muito que viver. Se teve uma coisa que eu aprendi muito foi: aproveite cada momento, porque daqui a um ano, vivendo ou não vivendo, esse ano vai ter passado. Então aproveite cada momento e saiba que é possível sobreviver ao luto. Com Deus é possível sobreviver ao luto. Ai, que lindo, gente. Estou emocionada aqui. Eu quero, né, agradecer você por ter Eu que agradeço. compartilhado a sua história conosco, que você continue sendo essa mulher incrível, guerreira, mãezona, e eu desejo, né, o melhor para você sempre, Obrigada. sempre, sempre. E estamos finalizando, né, mais um Elas Pode. Se você quer participar desse quadro, né, conte a sua história, entre em contato no direct da Adventro Estúdio TV e chame nós lá que a gente entra em contato com você. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Nossa, gente, eu